Amigas e amigos, continua muito forte ainda o debate sobre essa questão do ódio, da disseminação do ódio, da polarização da sociedade, essa questão se o Bolsonaro tem condições de governar ou não, se é o caso de pedir o seu impeachment. O Lula deu uma entrevista para um jornal suíço dizendo que não é o momento, que a questão tem que passar pelas eleições, enfim, uma questão que está sendo muito comentada aí nas redes sociais. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, esse é o Outro Lado da Notícia. Eu peço para você comentar aqui no YouTube, para você dar o like, para você se inscrever, para você, enfim, divulgar o Outro Lado da Notícia, também o podcast no Spotify. Mas essa questão que o Lula fala, essa questão da polarização, da esquerda, da direita, mais do que simplesmente tratar desses conceitos, que é uma questão muito importante, é necessário entendê-los, né? Por que tem tudo isso? Qual é o sentido de tudo isso? Dizer, por exemplo, que isso é uma novidade nas sociedades, né, que isso é uma coisa da sociedade contemporânea e tal, não corresponde aos fatos. A questão do ódio não é de hoje que se dissemina o ódio contra a esquerda, né, porque faz parte da ideologia, do interesse das chamadas classes dominantes criar esses epítetos, criar esse estigma de que a esquerda vai destruir a família, vai destruir a religião, né, a história do anticomunismo, né, enfim, todo o processo histórico que combateu o comunismo, como eles dizem, ou o socialismo, enfim, a esquerda de uma maneira geral, pintando como se fosse algo demoníaco, como se fosse algo que tinha que ser extirpado, acabado, né, varrido da face da terra, como eles dizem. Isso é uma ideologia essencialmente autoritária, é um ponto de vista essencialmente autoritário, porque não contempla a necessidade de se debater as ideias, de arejar o ambiente para que ideias mais intelectualizadas circulem. Eles impedem tudo isso. Agora, por exemplo, tem aí essa questão do submundo da internet, né? Eu estou com um livro aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse livrinho aqui é um pequeno livro, né, que explica muito sobre essa questão do uso da internet, que chama aqui Os Engenheiros do Caos. O nome diz respeito a esses que trabalham com algoritmos, com dados da internet, manipulam o sentimento das pessoas, criando um sistema de comunicação na internet. É o submundo da internet. Essa história aí do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro no Brasil, aqui ele trata especificamente da Itália. E é impressionante a semelhança do que ele trata aqui. O autor chama Giuliano da Empoli, ou Empoli, né? É impressionante o que ele relata aqui com o que está acontecendo no Brasil. Eu quero pegar aqui ler aqui rapidamente algumas passagens que ele fala. Ele diz aqui, por exemplo, da questão ele trata de uma semelhança entre o Donald Trump, o Boris Johnson na Inglaterra e o Jair Bolsonaro. Diz ele aqui: cada novo dia nasce com uma gafe, uma polêmica, a eclosão de um escândalo. Mal se está comentando um evento e esse já é eclipsado por um outro, numa espiral infinita que catalisa a atenção e satura a cena midiática. Diante desse espetáculo, é grande a tentação para muitos observadores de levar as mãos aos céus e dar razão ao brado. O tempo está fora do eixo. Aqui ele põe aqui uma nota de rodapé, dizendo que trata-se de uma fala de Hamlet, de William Shakespeare, também traduzida como "o mundo está fora do eixo". Porque esse festival de absurdos que a gente vê aí é exatamente como ele descreve aqui, né? O Bolsonaro é um clássico do gênero, o Trump também faz isso, e ele relata como na Itália, né, a extrema-direita que ascendeu o poder lá, como ela também faz isso.
Aqui tem alguns trechos que são muito elucidativos. Eu estou vendo aqui só a parte inicial, a introdução, uma espécie de resumo que ele faz aqui do livro. É uma introdução que ele começa falando do Goethe, lá de trás, que ele chamava do Carnaval de Roma e tal. Então ele faz, a partir daí, uma alegoria com o Carnaval. Ele chama tudo isso de Carnaval. Podemos dizer que é uma palhaçada, né, na verdade, porque realmente é um absurdo o que essa extrema-direita faz e como tudo isso é aceito sem grandes contestações, podemos dizer assim. A história que o Lula falou também, que a esquerda perdeu o discurso, perdeu o bonde e tal, né? Mas eu sempre insisto aqui que a questão é ideológica. Tem aqui uma passagem, por exemplo, que ele diz aqui o seguinte: no caso do Brexit, assim como nos casos de Trump e da Itália, o sucesso dos nacional-populistas se mede pela capacidade de fazer explodir a cisão esquerda-direita para captar os votos de todos os revoltados e furiosos, e não apenas dos fascistas. Quer dizer, explora o descontentamento natural na sociedade, né? Porque à medida que o capitalismo não dá respostas para as suas crises, os seus problemas, as suas derivações, a degradação social, a violência, a discriminação racial, xenofobia, racismo, machismo, homofobia, etc., evidentemente que isso, os engenheiros do caos, aqui na tese do autor, eles vão capturar esta subjetividade para trabalhar a favor deles. Em outro trecho aqui ele diz: naturalmente, como as redes sociais, a nova propaganda se alimenta sobretudo de emoções negativas, pois são essas que garantem a maior participação, daí o sucesso das fake news e das teorias da conspiração. Exatamente o que a gente vê aqui no Brasil, né, a turma aí da extrema-direita, né, como que eles atuam. Tem outro trecho aqui que também vale a pena ser observado, né, eu vou ler aqui rapidamente, que a história, a alegoria do Carnaval, que ele diz, né, que durante o Carnaval não há lugar para o espectador. Todos participam juntos da celebração desvairada do mundo ao avesso. E nenhum insulto ou piada é vulgar se contribui para a demolição da ordem dominante e sua substituição por alguma dimensão de liberdade e fraternidade. É o que a gente vê aqui, né? Esse linguajar vulgar, chulo dos bolsonaristas, a começar pelo próprio Bolsonaro, né? Quer dizer, se ele está propondo e dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, no final das contas, esse linguajar vulgar, né, esse linguajar desvairado, né, a celebração desvairada do mundo ao avesso, isso, né, acaba não tendo muita importância, basta ver a popularidade do Bolsonaro. Em outro ponto, ele diz aqui que é por isso que a esquerda é tão infeliz, citando aqui um Milos Yiannopoulos, que é um desses que estudam aí essa questão. Diz aqui, citando entre aspas, a esquerda, ela não tem a menor tendência à comédia e à celebração. É um pouco aquela história de que a esquerda é sisuda, né, procura tratar as coisas sem, como ele diz aqui, sem a comédia e a celebração. Que na verdade é a palhaçada aí da extrema-direita, o Bolsonaro fazendo graça sem graça, essas coisas que a gente diz aqui. Aí o autor diz: aos olhos do populista, em estado festivo, o progressista é um pedante, com medo, com o dedo mindinho empinado. Seu pragmatismo virou sinônimo de fatalismo, enquanto os reis do carnaval prometem dinamitar a realidade existente. Quer dizer, enquanto a esquerda faz diagnóstico e tal, vai lá os engenheiros do caos, né, a turma os reis do carnaval, como ele diz aqui, e fazem as suas palhaçadas. Uma outra passagem aqui também, estou falando aqui só da introdução do livro. Numa outra passagem ele diz aqui o seguinte: na Europa, como no resto do mundo, as mentiras têm a dianteira, pois são inseridas numa narrativa política que capta os temores e as aspirações de uma massa crescente do eleitorado, enquanto os fatos dos que as combatem
inserem-se em um discurso que não é mais tido como crível. Exatamente essa questão. Aliás, tem uma frase aqui na contracapa do livro, né, essa frase aqui de cima, que diz o seguinte, que é uma frase do Mark Twain, que diz o seguinte: uma mentira pode dar a volta ao mundo enquanto a verdade leva o mesmo tempo para calçar os sapatos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Em um outro trecho ele diz aqui que o carnaval, sempre a alegoria, nessa turma que faz a palhaçada e a extrema-direita, o Bolsonaro, o Trump da vida, diz aqui: o carnaval contemporâneo se alimenta de dois ingredientes que nada tem de irracional: a cólera de alguns meios populares, que se fundamenta sobre causas sociais e econômicas reais, e uma máquina de comunicação superpotente concebida em sua origem para fins comerciais, transformada em instrumento privilegiado de todos aqueles que têm por meta multiplicar o caos. É um pouco essa questão da mídia, né, que eu falo aqui, qual é o papel da mídia, né, que é fazer mediação ideológica. Eles usam o submundo da rede social para fazer a mediação ideológica deles, do fascismo, da extrema-direita. Né? A mídia, de certa forma, o submundo das redes sociais faz o que a mídia sempre fez. A esquerda não tem vez na mídia, é monopolizada, controlada, porque é mediação ideológica, são ideologias. A mídia não pertence à esquerda, aos trabalhadores, ao trabalho, ao mundo do trabalho, pertence ao mundo, como ele diz aqui, né, concebida em sua origem para fins comerciais, transformada em instrumento privilegiado de todos aqueles que têm por meta multiplicar o caos. Aí ele conclui a introdução dizendo o seguinte: se escolhi para este livro me concentrar no segundo aspecto, não é de todo no submundo da internet, não é de modo algum para negar a importância das fontes reais da revolta, ou seja, a realidade. Existem motivos para ter revoltas. O capitalismo não dá resposta para os seus problemas, para as suas derivações, essas questões todas sociais que a gente conhece bem. Diz ainda: as ações dos engenheiros do caos não explicam tudo, longe disso. O que torna tais personagens interessantes, mais que o fato de terem sabido captar antes dos outros os sinais da mudança em curso, é a forma pela qual se aproveitaram disso para avançar da margem para o centro do sistema, para o bem e, sobretudo, para o mal. Suas intuições, suas contradições e suas idiosincrasias são aquelas que marcam o nosso tempo. Exatamente o que nós estamos vendo no Brasil. Quando sai da margem para o centro, quem era o Bolsonaro? Vivia à margem. Quem era Sérgio Moro? Quem era Paulo Guedes? Esses personagens asquerosos, abjetos, né, que causam nojo, né, nojentos, agora estão aí. Exatamente pelo submundo das redes sociais. Quando eles dizem somos todos Sérgio Moro, são mesmo. Porque tem a ideologia, fizeram a ideologia, quer dizer... O povo vê tudo isso aí com uma certa esperança, né? Será que esses doidos aí, esses bandos de vermes, podemos dizer assim, né? Têm condições de fazer alguma mudança e tal? Algo, eu sempre digo aqui, algo que aconteceu com a Alemanha do Hitler e tal. Enfim, vou mostrar aqui mais uma vez o livro, né? Interessante a abordagem. Aí tem um editorial no jornal O Estado de São Paulo que também trata desse assunto, né, que ele fala aqui de uma pesquisa que foi feita por uma organização internacional que pesquisou o apoio a princípios de instituições democráticas em 34 países. O resultado revela uma série de inconsistências humanas, demasiado humanas, entre a teoria e a prática. A popularidade dos direitos democráticos é grande, mas a dos deveres bem menos. As eleições seguem valorizadas, mas os eleitores estão cada vez mais frustrados com seus eleitos. Os mais insatisfeitos com o funcionamento da democracia são os menos empenhados em reformá-la. É esclarecedor e preocupante notar a consistência com que o Brasil encarna estas inconsistências. É isso, né? Você proclamar a democracia de modo formal é fácil. Por exemplo, vamos ver aqui as perguntas que a pesquisa fez. A pesquisa avaliou 9 princípios.
igualdade de gênero, imparcialidade judicial, eleições livres, além das liberdades de prática religiosa, expressão, imprensa, internet, oposição política e atuação pelos direitos humanos. Aí diz o jornal, a imensa maioria tem alguma estima por esses princípios, mas só nas Américas e Europa, em que pesem as crescentes apreensões com a saúde da democracia, tende-se a considerar todos eles muito importantes. A questão da democracia, eu sempre disse aqui, é uma questão ideológica, questão de classes. Não tem aqui, por exemplo, a liberdade de associação, de manifestação. O que diz a Constituição sobre todo o poder emana do povo que o povo vota. Agora emana do povo que o povo tem que se organizar também, tem que ter as suas associações, os seus sindicatos, as suas entidades, né? Tem que ter os seus partidos, tem que ter os partidos do povo. O povo tem que ter liberdade para se organizar. Isso não foi perguntado. Quer dizer, a base da democracia é isso aí. A liberdade de organização e de manifestação. Liberdade de imprensa, por exemplo. Que liberdade de imprensa o povo tem? O povo tem imprensa? O povo pode falar na imprensa? Ou as suas organizações, as suas representações populares, o movimento sindical, por exemplo? Alguém chama o movimento sindical para debater na Globo News, na CBN, no Jornal Nacional, coisa do tipo? Chama o Lula? Chama o Flávio Dino? Agora estão fazendo entrevistas aí com o Flávio Dino, que é uma outra questão também, né, importante, quer dizer, as entrevistas com o Flávio Dino, porque ele despontou com esta proposta aí, né, de frente ampla, de unir todos contra a marcha do fascismo aí, da extrema-direita, né, e os setores de centro têm interesse, sim, nesse debate, porque o Bolsonaro claramente é uma ameaça para eles, né? Esse negócio de bater de frente com a Folha, bater de frente com o Grupo Globo, esse negócio de comprar para transformar os grupos Bandeirantes, Record e SBT como assessoria de imprensa deles, comprar literalmente, corrupto e corruptor, né? Essa história do secretário da assessoria de comunicação, da Ascom, essas coisas que nós estamos vendo aqui. Judiciário justo. Eles dizem que o judiciário no Brasil é justo. O judiciário do Brasil foi capturado por uma milícia, por uma quadrilha, a quadrilha Lava Jato, comandada pelo quadrilheiro Sérgio Moro. Essa é uma questão que também que eu já comento sempre ela aqui. Liberdade religiosa também, diz que recebe amplo apoio, 68%. Liberdade religiosa tem que valer para todos, como está na Constituição de 46, que foi uma emenda do Partido Comunista do Brasil, na época apresentada pelo deputado Jorge Amado. Né, tem que respeitar todas essas religiões. Não são só. A liberdade de religião pressupõe um entendimento, né, que se tem por aí. São essas religiões oficiais. Quer dizer, enquanto eles vão organizando seitas de vigaristas, de ladrões, de manipuladores, as verdadeiras religiões são perseguidas, massacradas, diferentes. Tem a cristã, tem a outra que são as religiões derivadas das religiões africanas, enfim, os rituais dos povos nativos, dos indígenas, essas questões todas que têm que ser respeitadas. No entanto, essas seitas de ladrões, de vigaristas, bolsonaristas, lavajatistas, não respeitam nada disso. Mas, enfim, aí já mereceria um comentário mais aprofundado numa outra ocasião. Aí fala que também, em média, 52% estão insatisfeitos com o funcionamento da democracia, enquanto 44% estão satisfeitos. A insatisfação é mais comum entre as pessoas de baixa renda e está frequentemente relacionada ao mau desempenho da economia e à desconfiança das elites políticas. É evidente, é claro, né? O povo tem que ter liberdade para se organizar, para manifestar. Quer dizer, eu vou lá, voto aí nesses miseráveis e a minha vida continua uma desgraça. É evidente. Quanto mais a pessoa é prejudicada no processo econômico, na produção de riqueza e na distribuição da riqueza, e eles associam isso com democracia, como se a democracia fosse uma coisa que pairasse acima de classes, de interesses, né, de um setor ou outro da sociedade, de ideologias e tal. Isso aqui é democracia, viu? Você é a favor da democracia? Não, que essa democracia aí, eu estou desempregado, eu não tenho onde morar, não tenho onde me tratar da saúde, os meus filhos estudarem, etc, etc. Que democracia é essa? Agora, vamos fazer uma pesquisa, perguntar, você é a favor da democracia? Todo o poder emana do povo? Aí quero ver o resultado. Aí o Estadão conclui, evidentemente de maneira totalitária, autoritária, antidemocrática para o povo,
que diz aqui que os dois princípios menos valorizados em todo o mundo são as liberdades de atuação dos grupos de direitos humanos e dos partidos de oposição. Neste último quesito, em particular, o Brasil está entre os 4 países mais mal classificados. Apenas 36% dos brasileiros acreditam que é muito importante que a oposição possa atuar com liberdade. Isso diz muito sobre o acirramento das facções políticas à esquerda e à direita, suas convicções e seus métodos, como se eles tivessem... É isso, né? Como se nós somos a imprensa, nós somos da democracia, a democracia está acima da direita e da esquerda. Isso é um discurso oportunista, autoritário, totalitário. É claro que o Estadão é de direita, é evidente. Capital, trabalho, essas coisas que eu sempre digo aqui. Aí diz ainda, é alarmante constatar que as pessoas parecem não se dar conta de que o genuíno vigor da democracia depende menos do exercício da vontade da maioria, o que é compatível com o despotismo, do que das garantias às minorias. Muitos indicadores mostram que os brasileiros, como os demais povos, sentem um amor sincero pela democracia. Mas está claro que todos, cada um a seu modo, ainda precisam fazer muito para conhecer o verdadeiro objeto de seu amor e servi-lo como se deve. A começar pelo Estadão, né? Essa história aí da Lava Jato, por exemplo, apoiando criminosos. Toda a mídia blocou em torno de uma quadrilha de criminosos, de bandidos, bandoleiros, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Carlos Fernando Santos Lima, etc, etc. Agora é isso, é a visão de classe, visão ideológica, a polarização vem daí. Né? Por isso que tem esse acirramento, tem os problemas, que a direita de centro não tem como responder, né? E aí essa questão do Flávio Dino é importante, porque trata sim, a primeira questão é defender a democracia, que a primeira coisa que a direita faz, a extrema-direita faz, é ameaçar a democracia, e essa turma de centro tem interesse em defender a democracia. Essa história do Luciano Huck, essas coisas todas, que ele já começa com, tá articulando eleição, chapa para a eleição de 2020. É uma incompreensão, uma burrice, um entendimento da questão por aí. O Flávio Dino fala, por exemplo, essa questão do nome PCdoB, que ele é do PCdoB, o comunismo, foi-se o martelo e tal, que tem que atualizar. Não se trata de atualizar, né, foi-se martelo, nome, não é essa que é a questão. Pode atualizar do jeito que for. Pode pôr lá, partido da direita do Flávio Dino. O problema é o programa, o que representa. Eles demonizaram o comunismo ao longo da história. Aí surgiu o PT, que não é comunista. Não tem como, é Partido dos Trabalhadores. Demonizaram o PT também. Quer dizer, o PT hoje é mais demonizado do que o PCdoB. Em termos proporcionais, eu digo. Porque o problema não é o nome, não é o símbolo, é a ideologia. É o programa, o que defende, qual é a ligação social que esse partido tem. O PCdoB pode mudar de nome por qualquer nome, adotar qualquer símbolo. Continua sendo o PCdoB e continua com a mesma ideologia. É uma bobagem, é uma discussão que, sinceramente, não tem o menor cabimento. Ainda tem um outro aqui que eu quero comentar, que é um artigo do tal do Sérgio Fausto, que ele escreve no Estadão também, um artigo, Mito e Política, precisamos de uma alternativa. A história do centro, né? Este Sérgio aí, ele é superintendente executivo da Fundação FHC, é colaborador, tá? Tem uns títulos, é membro da USP, não sei mais o que. Esse é um dos cachorros loucos lá do Hugo Studart. Eu fiz um artigo, tá lá no meu site, outroladanotisia.com.br, que eu cito ele. A história do boi voador, que eu falo lá do General Vilas Boas, essa turma que anda elogiando o livro do Hugo Studart. Quem elogia o livro do Hugo Studart, naturalmente, está completamente envolvido com mentiras, com polarização falsa, com o submundo da mídia. Submundo, no caso, submundo da internet, é o caso desse tal de Sérgio, como é que é o nome dele? Sérgio Fausto, né? A história que ele andou elogiando o livro do Hugo Studart, dizendo que o PCdoB tinha uma proposta autoritária no Araguaia. Quer dizer, o autoritário chama os outros de autoritário. Quer dizer, são os anticomunistas que queimam livros. Leia os meus livros, por exemplo. O Hugo Studart, por exemplo, usou 2 livros meus para queimar. Queimando os livros. Depois teve os vigaristas, Euler, Fagundes de França Belém, Gustavo Marques, né, o ditatorzinho Fábio Panunzio, vigarista, picareta.
sabe? Queimando os meus livros, esses vigaristas. Esse aqui é um dos, né? Agora, o argumento dele qual que é? É que, vou pegar aqui só um trechinho final, que ele diz que parte do desafio é desconstruir o relato mítico dos adversários, essa história da polarização, como não tivesse classe, ideologia, capital, trabalho, essas coisas todas, essas categorias que permitem a gente compreender a sociedade atual. Aí diz aqui, o bolsonarismo revela cruel falta de empatia com o sofrimento humano, intolerância com quem não se enquadra no padrão ultraconservador moral e dos bons costumes, desprezo pelas mais elementares regras de convívio numa sociedade democrática. Ué, e ele, quando ele ataca os guerrilheiros, o PCdoB lá, ele tem esse espírito aqui, ele está sendo um bolsonarista, Hugo estudo artista, podemos dizer assim, que é a mesma coisa, os vigaristas aí, essa turma que eu acabei de citar aqui, esses picaretas, Euler, Fagundes de França Belém, Fábio Panunzio, né, Gustavo Marques e o próprio vigarista extremistas, Hugo Studart, extremista de extrema direita, que queimam livros, queimaram os meus livros. Aí ele diz aqui o seguinte, que o petismo, por outro lado, faz pouco do clamor por igualdade republicana perante a lei, prefere vê-lo como produto da manipulação política e não como resultado da democratização substantiva de uma sociedade que cansou da impunidade dos poderosos, rejeitando qualquer autocrítica, fecha-se sobre si mesmo e glorifica seu líder máximo, falando do Lula aqui, quer dizer, defendendo a Lava Jato, os crimes da Lava Jato, defendendo a prisão, o sequestro covarde e criminoso do ex-presidente Lula. Olha um extremista aqui, ó. Olha um que polariza a sociedade aqui. O diretor do Instituto FHC e doutor não sei do que, da USP, não sei o que. É Hugo Studart, é Euler Fagundes de França Belém, é Fábio Panunzio, que são de extrema direita, que podem, não, eu sou de centro, eu sou da democracia, a esquerda é autoritária, o PCdoB é autoritário, né, o PT também é autoritário, acabou de dizer aqui, é corrupto, né, diz que a lei avançou, como é que ele escreveu aqui? O petismo faz pouco do clamor por igualdade republicana perante a lei. Igualdade republicana é fazer julgamento justo, respeitar a Constituição. Isso aqui é vigarista. Sérgio Fausto, você foi um vigarista nesse artigo aqui, como você foi um vigarista no comentário, no artigo que você fez na revista Piauí, falando do livro do Hugo Studart, queimando os meus livros. Você ajudou a queimar os meus livros também. Tem outros aí também. Tem um Sérgio Rosa, lá do Poder 360, que também queimou os meus livros, junto com esses outros vigaristas que eu falei aqui. Por tudo isso, né, é importante a gente ler obras como essa aqui, repito, para a gente entender do que se trata exatamente a tal da polarização, a disseminação do ódio, né, o antipetismo, o anticomunismo, que significa antipovo, antinação, antipatriotismo, né, antidemocracia. Esse povo está contra a democracia do povo, a democracia é deles, o clube privado deles, que eu sempre digo aqui. Muito obrigado pela atenção, peço para você compartilhar, divulgar o outro lado da notícia, se inscrever, comentar, enfim, ajudar a combater os autoritários, extremistas, vigaristas, picaretas, que se utilizam de uma realidade que existe, que é concreta, para fazer proselitismo antipetista e anticomunista. Um abraço, até a próxima.